Boa noite todo mundo, mais um episódio aqui do Empreendedor do Interior. E hoje, né, uma noite especial que eu tô aqui com o Gilson da Gol Dedetizadora. Eu sempre tenho um problema com dedetizador, esse trava-língua. E é alguém que já estava para trazer, desde que ele começou a ser ativo nas redes sociais, divulgar bastante o trabalho dele. Inclusive é um exemplo de marqueteiro, viu? Porque ele promove muito bem o trabalho dele, com razão, né? Porque tem um serviço excelente. E é isso que a gente gostaria de retratar. Ele é a cara do empreendedor de Nazaré Paulista, que com muitas dificuldades conseguiu conquistar através do seu trabalho, através da sua dedicação. E é isso, e essa é a história que a gente vai contar hoje. E bastante história inusitada, né? Então, boa noite, seja bem-vindo, Gilson. Boa noite, Eric, é um prazer. Sim. Muito obrigado pelo convite. E Isso. hoje eu vou contar um pouco da minha história e do início aqui da Gol Dedetizadora, né? Uns falam GO Dedetizadora, né? Mas vamos... Não, é isso aí. Eu falo que também não há um conceito, né? Tem gente que chama detetizadora e tem gente que chama dedetizadora, né? O correto é dedetizadora. Por causa do DDD, né? Do componente, né? Isso, que era no início lá, né? Que ficou mais famoso do que, né? Virou sinônimo, né? Dessa parte de desinfecção, né? E tem bastante gente acompanhando a gente aqui, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas, mandar as suas dúvidas, interagir com a gente, tá? E dar um feedback também para ver se tá bom o áudio, se estão conseguindo ouvir bem a gente, para que todo mundo receba a mensagem, beleza? E tem alguns recados para poder passar aqui, né? E Claudinho pode colocar aí da Filtratemp. Então, é especialista em assistência técnica para piscina. Se você quer manter sua piscina sempre em perfeito estado, conte com quem entende do assunto. Também oferece soluções de aquecimento para água, de banho e piscina. Então, principalmente no frio agora, não abandone sua piscina, viu? Tem que fazer manutenção, mesmo sem utilizar, mesmo agora no frio intenso. E agora sobre o registro de marca, né? Então, a Aircom Marcas ajuda a proteger o que é seu. Então, se você ainda não registrou sua marca, não perca mais tempo. Só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faz uma pesquisa de viabilidade e com condições especiais para quem é MEI e pessoa física. É isso aí. Tá, Claudinho? Então, pessoal que está acompanhando a gente através do Facebook, está acompanhando a gente através do YouTube também, tá? Eu consigo visualizar. Não consigo acompanhar quem está vendo a gente pelo Instagram, tá? Se você está acompanhando a gente pelo Instagram, vai lá no Facebook e no YouTube que eu consigo ler os comentários, né? Então vamos lá, Gilson. Primeiro que para mim não era óbvio, né? Porque eu não sabia o seu sobrenome, mas o Gol Dedetizador é por causa do seu nome, isso. Né? Se fosse em inglês, Gol vamos, né? Mas a sigla no inicial, Gilson Osvanil, né? Que legal. Surgiu aí a marca. E eu falo bastante, tinha um primo meu que falava, vamos, gol. Ele ficava falando gol. E aí ele falava gol por causa do videogame também, que ficava gol, né? A hora que você começa o jogo. Exatamente. Ficou muito legal. E para quem não te conhece, quem é o Gilson? Então, sou natural aqui de Nazaré Paulista, tenho 42 anos, já sou casado aí há 21 anos, né? Com a Nazaré. Tenho um filho adolescente, atípico, né? O Arthur Felipe. Ele pediu até pra mim presentear você com o desenho dele. Que legal. Ele falou, manda o desenho lá pro Eric. Olha que aí legal, ele falou assim, ele falou, fala pra ele me seguir lá. Caramba, aí se eu não trago o desenho, e ele... Nossa, e ele olha, descobriu, Claudinho, ele descobriu a arte, né? E é o que vem fazendo agora o Arthur. Caramba, que legal. Um dom aí de Deus aí, tem... E se eu não falo dele aqui, ele ia falar, pai, você não falou, leva o presente pro Eric. Eu falei, então tá... Certeza que ele deve estar acompanhando a gente aqui, né? Ele tá na escola agora. Tá na escola? Tá estuda aqui no Derosa. Então ele vai ver a gravação depois. Vai ver depois. Que legal. Eu tenho um irmão também, só que meu irmão, ele é fenilcetonúria, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouco. E eu explico, meu irmão tá me acompanhando também. Que legal. O do meu irmão veio por conta do... exame do pezinho, que não fazia na época. Era uma coisa que hoje facilmente você pegaria, né?
muito mais difícil do que o autismo, né? Isso. Tem vários níveis, mas é muito interessante essa evolução que a gente foi tendo, isso, né? Nem falo, né? E a gente vai ter um pouquinho mais para falar. Então temos o Gilson, que começou a trabalhar muito cedo aqui, né? Como a maioria das pessoas aqui de Nazaré, né? E seu trabalho foi um trabalho pesado, na roça. Sempre foi, como todo mundo. Eu já comecei, né, muito cedo, né? Acho que no sítio a maioria antigamente era assim, né? Sim. Então eu morava lá no bairro do Divinim, meus pais tomavam conta de um sítio lá, o sítio pioneiro, fazia café, né? Da dona Suzete, do Dr. Nelson, né? Então desde muito cedo eu já, né, ia lá pro cafezal e ajudava, né? Então era uma coisa que isso trouxe valores para mim, né? De trabalho, de dar valor, né, no pão de cada dia, né, de fé, né, daquele homem ali que sempre estava ali trabalhando né, e era muito difícil, né, antigamente. A gente tava até conversando agora, né, se hoje o pessoal acha que Nazaré é um pouco distante, né, da grande cidade, essas coisas, você imagina quando você tinha 7 anos atrás, quase 40 anos atrás. Né? Não, nesse sítio lá, acho que eles moram além do Dr. Neto, Dona Suzete. Eu acho que dá uns 4 km da escola ali, onde que é da escolinha do Divininho ali mesmo. E a gente vinha a pé. Hoje tem van, né, que vai, né, que pega ônibus, mas ali com 7 anos, a pé. Eu não conheci o Divininho, né? Eu fui para longe no Divininho e eu fiquei surpreso com a extensão de Nazaré, porque você pega a rodovia, a distância que você tá daqui, né? E ainda é Nazaré ainda, né? Ainda é. Caramba. E nessa parte, né, você pegou aquele trabalho ali, o que todo mundo fazia, né? O que precisava ser feito, né? O que precisava ser feito, né? E aí, quando começou a começar agora ir para um emprego formal, ir para um emprego então, mesmo. E aí, né, lá a gente ficou acho que, né, dos meus 7 anos ainda estavam dividindo, depois a gente se mudou ali pro Ribeirão Acima, que é próximo. Sim. Por causa disso mesmo, a escola era muito longe, né? Meu pai falou, nossa, né? E tinha meus irmãos, que eu sou o mais velho. Sim. Aí meu pai falou, não, vou arrumar um sítio que a escola seja mais perto, né? Pelo menos, né? Não ficar tão sacrificado, né? Eu já comecei lá, aí mudei pro Ribeirão Acima, no outro sítio, né? E lá, daí ficou mais próximo à escola. Sim. E sempre foi lá, né? Então não tinha outra opção, né? Então a gente era... Ali com meus 12 anos, já pegava empreito com meu primo. Tinha o meu primo Osmar, morava assim de vizinho, né? Então a gente pegava empreito de roçar. E assim era, né? Pra gente criar uma roupa, então tinha que ralar, né? Não tinha jeito. E aí eu comecei a trabalhar também, foi assim, né? Você quer uma coisinha ainda, mas você vai começando a ficar adolescente, você quer uma coisa sua ali, um perfume, alguma coisinha, uma roupa sua, aí você vai ter que trabalhar, né? Tinha que trabalhar, né? Sim. Que legal, né? Deixa eu ver que o pessoal tá acompanhando bastante aqui. A Rose, que falou que já queria acompanhar o seu programa, né? O programa que você vê, a Rose Felício, né? A Nazaré, eu acho que é a sua esposa, é isso? Nazaré Martins, né? É muito especial a sua participação, grande felicidade. O Zé Pávio também, que acompanha a gente há um tempo. A Marlene, minha mãe que tá lá. O Nicolassi. Laura, boa noite. Silvana também. O Diego Teles falou, grande Gilson, esse cara é fera. Diego Piracaia. Piracaia. Nesse eu confio, parabéns pelo seu trabalho. Maria Paula falou que será um episódio incrível, excelente profissional. O Tula, que sempre acompanha a gente, desde o Claudinho, sempre acompanha a gente, né? Boa noite, Tula. E o pessoal que está acompanhando a gente aqui através do Facebook, né? Então vamos lá. Daí, essa parte que você começou fazendo o que tinha ali para fazer, né? Não fugia do trabalho, é que nem você falou, né? Uma questão de valor, né? Que vai sendo passado, né? Que nem tem gente que entende o trabalho como um sacrifício, alguma coisa. Meus pais sempre me passaram o trabalho como uma coisa nobre, né? Um esforço. E eu gostava, mesmo que era aquele trabalho difícil, né? No sol, mas era feliz, sabe? É um trabalho que a gente fazia com felicidade, dedicação. Para mim não era, não, é uma escravidão, não. Né? Hoje você fala, uma criança de 15 anos não pode trabalhar, né? Mas não, e é um cansaço satisfatório, né? Tipo, você trabalhou ali, você teve um dia produtivo, né?
porque a gente não, a gente tinha expectativa, não, né? Trabalhar um dia, querer sair daqui, mas era difícil, né? Sim. Pelas condições, assim, né, que a gente vivia naquela época, né? Era todo mundo, né? Não era... só que a gente morava no sítio, assim, era... Um pouco mais longe da cidade, um pouco mais difícil ainda, difícil, né? E quando que você começou a trabalhar, realizar o primeiro emprego formal, assim, você já estava adolescente? Assim? Já estava adolescente. Daí eu peguei eu tinha 15 anos aí, daí eu arrumei uma chácara para cuidar. Ah, que legal. Aí o cara fazia um queijo lá, era o Júlio Zanotto, né? Sim. Ainda tem o sítio lá no Ribeirão Acima. Daí ele tinha umas vaquinhas, fazia um queijo, né? Daí ele tinha um caseiro, dispensou, ele falou, Gil, eu falei, mas se quiser me dar a oportunidade, né, ele tinha piscina, aí eu falei, não, eu vou cuidar, eu quero... Sim. Daí eu até fiz um combinado com ele, né? Que eu tava estudando já à noite, né? Sim. Daí eu falei pra ele, vamos fazer assim, a gente trabalha, né? E ela tirava leite, tinha que chegar cedo, 5 horas lá, tinha que pra tirar o leite das vaquinhas, depois, né, tratar e depois cuidar do sítio. Aí eu falei, dia de quinta, se você puder me liberar às 10 horas, eu tiro o leite, trato das vacas e vou, né, pra Nazaré pra mim, né? Sim. Fazer um curso, procurar um serviço, eu quero sair do sítio, falei pra ele, tinha um sonho de melhorar. Você sabe que é um trabalho que fica só ali, né? Senão eu ia ficar a vida inteira ali, né? Se não procurasse uma coisa melhor. Aí ele entendeu, ele falou, não, Gilson, você tá certo, você tem que procurar uma coisa melhor mesmo, você é novo e tal. E ele deixou. Daí eu trabalhava num domingo, assim, pra tirar o leite, e na quinta-feira ele me liberava. Que legal, daí você saiu para procurar outro emprego, fazer um curso, alguma coisa assim. Que legal. E isso você já estava com quantos anos, mais ou menos? Aí eu tava ali para 15, 16 anos ali. 15, 16 já. Sim. Que legal, hein? E daí já fazia a 7ª série à noite já. Daí ele assinou um termo, meu pai assinou um termo para poder... Hoje eu acho que nem pode, né? Você fazia ensino médio já, né? Era um fundamental ainda. Né? Fundamental ainda. Entendi. Era fundamental. E aí você estudava na onde? Aqui ou lá no Ribeirão? Aqui no Nderosa já. No Nderosa. Eu estudei da quinta, sexta, estudei à tarde. Né? Depois a 7ª, daí montaram um grupo que o pessoal que retornou à escola, eu consegui me encaixar lá também. Que legal. Que legal. E daí, né, nessa parte que você começou, que você já tinha uma ideia do que você queria fazer, porque foi nessa época também que teve um boom assim industrial, né? O pessoal trabalha muito em firma, né? Indústria, essas coisas. Isso. É isso que você queria fazer? O que você queria fazer? Então, na minha cabeça era trabalhar em indústria, né? Sim. Eu via assim, né, quando ia para Atibaia, via as empresas ali que estavam formando ali já em Bom Jesus dos Perdões, aqui em Nazaré tinha a Grasec, tinha a Dinâmica, então eu que falei, não, eu tenho que arrumar um serviço. Só que eu sabia que era difícil por causa onde eu morava, sem condução, era difícil, mas eu falei, não, eu vou ter aquela meta, não vou conseguir. E daí eu vinha toda quinta-feira, né, que eu saía do serviço, eu vinha pra cá, daí eu eu vinha fazer o curso, pegar o Viação Atibaia, ia ali em Bom Jesus, descia no último ponto lá, e vinha, né, na arte, tinha a Equifabril, agora faz muito tempo que faliu, né? Mas daí vim distribuir um currículo ali. E isso eu fazia toda semana. Caminhada, hein? Porque tem algumas que ficam do lado da outra, mas tem outras que são longe. Então, aquelas ali era perto. Depois eu andava ali 4 quilômetros lá, depois ia lá no polo industrial, né? Que tem hoje a Fridente, ali e a Quatá. Mas era essa caminhada. E é difícil, aquele tempo era difícil você conseguir né, ali em 2002, 2001, era difícil você conseguir um trabalho. Sim. Eu já estava ali com 18 anos, 17 anos. É empresa que as pessoas ficavam bastante tempo, né? E era pouco, né, o quadro de funcionários das empresas era pequeno, né, naquela época ali. Sim. Aqui ainda não era um polo industrial, né? Igual você foi ali para Terra Preta, Mariporã, essas coisas que tem muita indústria, né? Lá eu nem, né? Eu fiquei riscando esse pedaço aqui, que era quando eu achava mais perto para me conseguir, assim, né? E sem transporte era inviável também, né? Realmente, né? E nessa parte aí você também fez curso de informática, tudo? Isso, que era toda essa quinta-feira que eu conseguia, né? Que eu consegui. Então eu vinha,
fazia o curso e era distribuir os currículos. Que legal, então você já fazia tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, era o dia que eu tinha a condução, que o ônibus passava lá, escolar até hoje passa, né? Sim. Então, eu cuidava dos bichos lá, corria, a minha mãe eu lembro até hoje, a mãe já deixava até um prato assim na tigela esfriando, porque... Chegava, já engolia. Engolia ali e pegava o ônibus e vinha para Nazaré. Que legal. Quem tá mandando aqui é o Marcão do sindicato, né? Um abraço, O Marcão conta muita história, hein? Quando você para conversar com ele, das antigas assim, o Marcão tem história. Tem história para contar, né? E o Zé Pávio também tá falando que falava que você não dispensava o pastel da feira. Não, por isso que era quinta-feira. Era meio pensado também. Ele não tá errado, não. Já fazia o esquema casado. Que legal. E aí nessa parte aqui, né, que você tava falando da oportunidade que ia chegar, e tem aqui que você conseguiu trabalhar naquela época na arte, né? Foi a primeira empresa grande assim, que você conseguiu trabalhar? Daí em 2003, eu até falo, né, que lá no Ribeirão Acima tinha uma capela Nossa Senhora Aparecida, eu até pedi para Nossa Senhora, falei, Nossa Senhora, né, me ajuda, porque eu tava tentando tanto já, 2 anos tentando, e currículo, os porteiros até me conheciam da empresa já. Sim. E daí eu até pedi, eu falei, Nossa Senhora, vê se consegue um trabalho para mim, né, daí teve a missa do dia 12, né, lá no Ribeirão Acima, foi até o padre José Carlos, né, no outro dia seguinte o RH da arte me ligou. Que legal. Né? Gilson, né, selecionamos seu currículo aqui, que você precisa fazer a entrevista, né? Sim. E daí eu fui lá, fiz a entrevista e passei, e daí começou a história lá na arte. Que legal, que legal. E a arte é uma referência aqui na nossa região, né? Sim, na época também já era, né? Já era, Isso aqui era, assim, hoje ela tem, acho que mais de 600 funcionários, né? Colaboradores lá do quadro dela, mas naquela época acho que tinha 95, não tinha nem 100 funcionários. Ah, caramba. Eu achei que ela sempre foi grande, não, era uma empresa menor. Tá? Era menor, era bem né, pequena mesmo, assim, naquela época. Era tudo, assim, a maioria das máquinas era manual, até quando eu entrei lá mesmo, daí fiz lá né. Sim. E eu falei, e agora pra mim ir, né? Começar a trabalhar. Todo dia, Todo dia, daí o horário lá era das 6 às 2. Sim. Das 6 da manhã, daí não tinha horário que batia. Sim. Né? E daí não tinha onde eu ficar também. Aí vinha, minha avó morava aqui no centro de Nazaré. Eu falei, vó, deixa eu ficar aí pelo menos um mês aí até eu tentar, né, achar um lugar pra ficar. Daí ela falou, mas Gilson, não tem um espaço. Eu falei, mas eu fico na sala e eu fico no sofá. Sim. Né? Aí depois me emprestei uma bicicleta. Falei, agora não tinha um ônibus, né? Não tinha horário, porque o ônibus chegava lá às 6h20, 6h30. Ah, chegava depois do horário. Chegava depois do horário. Caramba. Aí eu falei, não, vou ter que me virar. Aí emprestei uma bicicleta e era assim, 20 para 5 eu saía daqui. Aí ia pela rodovia? Ia pela Dom Pedro. Isso. Aí chegava lá uns 20 minutos antes. E duro era pra voltar cansado, né? E era lá, quando eu entrei na galvanoplastia, né? Sim. Era um setor e era tudo manual, então tratamento de superfície, né? Fazia a cromeação das peças. Então era tudo manual, aquelas gancheiras pesadas lá de 30 quilos, o dia inteiro, assim, das 6 às 2, daí tinha dia que faltava do outro turno, sabe? Que era o turno das 6 às 2, das 2 às 10. Sim. Aí faltava, o encarregado falou, Gilson, não tem como você ficar aí pra cobrir? Aí você dobrava? Aí eu dobrava. Aí pra voltar de bicicleta, aquele foi pesando também pra mim. Nossa, imagina, hein? Daí, né? Aí eu arrumei um quartinho lá, aluguei um quartinho lá em Bom Jesus. Sim. Levei um colchãozinho lá, umas panelas, e fiquei lá daí sozinho. Caramba, que legal. E daí você ficou lá, que ficava mais perto pra você, e você vinha no final de semana pra cá? E vinha no final de semana. Que legal. Aí depois fiquei aí depois consegui dividir lá com um colega o aluguel, e daí a gente foi. E nessa época você já tinha 20 e poucos anos, assim? Tinha 20 anos ali. Eu entrei na arte com 18 para 19 anos, né? Que legal. Entrou jovem ainda. Era jovem. Que legal, né? E essa parte
de lá você deve ter aprendido muita coisa, né? Porque você falou da galvanoplastia, né? Você foi para outras partes também lá. Eu comecei, e ali era, né, no início ali de 2003, a produção era assim, dessa parte da galvanoplastia era manual. Hoje acho que tem poucas, mas ainda tem no Brasil. Então, aqueles banhos tudo quente, né? Tinha banho lá de 90 graus, e você tinha que enfiar o braço lá dentro, você trabalhava com luva assim, aquela luva de PVC, aquela bem grossa, verdona, era até o braço assim, ó. Aqui, aquele macacão. E dava o banho na Aí peça. tinha uma calça plástica ainda, era uma calça plástica amarelona até em cima, assim, no umbigo. Sim. E aquele avental de borracha, então, nossa, só que era o que tinha, né, assim. Sim. E aí eu enfrentei aquele um ano, daí tinha a estação de tratamento. Eu falei, não, tem que sair de serviço, tem que ir lá naquela estação. Aí já comecei a especular, rapaz, lá. Falei, e aí, como é que faz isso aí e tal? E depois, um ano depois eu tive, teve essa promoção que eu passei para a estação de tratamento, a ETI. Sim. A estação de tratamento lá da galvanoplastia mesmo. Sim. E lá é tudo ferro, né? Ele faz esses artigos, mas é tudo de ferro, né? No caso, tinha a parte da produção, que fazia lá, faz escorredor, o tecido doméstico, né? Sim. O escorredor, as fruteiras, daí passava para essa parte da galvanoplastia, né? Que daí fazia toda aquela... tirava o óleo da peça, dava um fundo, depois que passava nesses banhos aí. Caramba, que legal. Banho de cobre, de níquel, depois o último que era o banho de cromo, né? Que é esse... Que fica brilhoso, fica brilhoso, bonito, fica bonito. Caramba, que legal, né? E nesse tempo ali, o que você pensava? Eu imagino que quando você está muito tempo na empresa, você começa a pensar como ela, assim, né? Pensando ali dentro, em crescer ali dentro. Você pensava em sair, ou você pensava fora dela? Então, então como eu estava evoluindo ali, assim, né? Crescendo, eu pretendia no começo, assim, eu estava meio acomodado já, né? Sim. Aí eu já passei para a estação de tratamento, e depois já eles me promoveram para o laboratório químico. Sim. Da própria galvanoplastia. Sim. Então ali que eu fazia os análises, tirava pH. Que legal. Fazia a célula Ruvon, né? Fazia o salt spray, né? Da durabilidade das peças. Daí eu já fiquei responsável pelo estoque químico da arte ali, né? Da galvanoplastia, que é muito produto que vai, né? Numa galvanoplastia. Na seleção do lodo. E até da ETI lá, como eu tinha saído de lá, já entendia como é que funcionava o processo. Sim. Eu acompanhava, então era um processo que eu já eu abrangia, né, tudo ali. E é o que você não imagina, né, quando você fala de uma metalúrgica, você não pensa na parte química, né, você pensa só na parte de caldeiras, a parte de banho químico, né, que é o nome, mas a gente não pensa no componente químico, não, né. E era bastante, né. Imagina. E lá, no caso, para você cromar uma peça, no caso, primeiro você passa no desengraxante químico, que é aquele banho lá 90 graus, é um desengraxante, depois lava, um desengraxante eletrolítico, né, que é com eletrólise. Caraca, depois tem uma lavagem, depois entra no banho de ácido, depois vai num níquel semi-brilhante, é uma primeira camada, depois cobre ácido. Caramba. Depois o níquel brilhante, depois que é o último, que é o cromo, que a gente fala que é cromado, né? Caramba. Então tudo uma coisa que se eu pegar um escorredor de louça, ninguém pensa. Ninguém pensa, é um processo. E ali você começou já a ver essa parte da química, você começou a gostar dessa parte química. Eu comecei a gostar, como eu fui pro laboratório sem ser químico, né? No caso, como eu já entendia do processo, estava mexendo desde o início ali para dizer, né? Sim. Trabalhei na linha de produção, fui para a estação de tratamento, no caso teria que ser químico já, né? Sim. Mas fui, daí quando eu fui para o laboratório, que daí que eu fiz o técnico em química, e daí... Que legal, e você se identificou ali com a parte de química? Sim, porque daí é uma coisa que para mim já era rotineiro ali, né? Sim. É o que eu fazia. E quando você começou a estudar, você não encontrou gente mais crua assim, né? Que você falou, o cara tá aprendendo agora, coisa que então, já conheço, já sabia na prática, né? Caramba, já tava ali um tempo, então... na verdade, num tempo eu nem imaginava, né? Fora de um tratamento de superfície, né? Sim. Era, no caso, que eu estava fazendo na minha vida ali, né? Desde o meu ali 18 anos até... Caramba. É que a área química é muito abrangente, né? Muito abrangente, Então é por isso que você estava ali identificado ali com uma coisa que é o que você já conhecia, né? Mas tem uma área de expansão muito grande, né? Muito grande, então. E aí, né, nessa parte que você começou a
a estudar a parte de química e você caiu de cabeça mesmo com a parte de química, né? Só que daí eu sempre fiquei focado no ramo de tratamento de superfície, né? E tratamento de água, né? Na ETI. Que legal. O que você utilizava lá. Isso, Que legal. Na verdade, eu fiz o curso pra continuar naquilo ali, né? Pra formalizar, né? Isso. Né? Mas eu acho legal, caramba, o que você falou. Lá na Filtratemp a gente tem um gerador de cloro que é para eletrólise, né? Que eu acho fascinante também, né? Que vocês usam para descontaminar, né? Para separar o ferro, mas lá a gente usa para gerar o cloro, né? Isso. E tratar a água, né? Então é uma coisa muito legal. A eletrólise é uma coisa muito legal, né? Pode ser usado para um tratamento de água, pode tirar o ferrugem da peça, né? É uma coisa muito legal, né? E aí, nesse período aí, foi seguindo a vida, né? Você casou, você teve seu filho, né? Que é o Arthur, não é isso? Isso. O Arthur nasceu em 2010. 2010. Que legal. Aqui tem uma parte que você cita aqui, né? Quando a gente fez o roteiro, que diagnosticou o autismo nível 2 de suporte, né? Eu acho isso muito interessante, que hoje é mais fácil da gente entender os níveis, esse tipo de coisa. Em 2010, como que foi isso? Então, né, graças a Deus, assim, eu tinha o convênio da arte lá no SEIB, né? Hoje, se fosse, acho que no público seria mais difícil. Até hoje hoje tá mais fácil, hoje aqui, né? Mas naquela época era difícil. Então, como eu tinha um convênio, minha esposa estava no convênio, o Arthur, né, nasceu já... coloquei no convênio, mesmo pesava, mas a gente, falei, né, o principal é ter eles ali. E daí, só que a gente percebeu, né, o Arthur nasceu, ele, como a gente sempre teve bastante sobrinhos, né, a gente vê a diferença, né, da criança. Ele era bebezinho e ele não tinha aquela atenção, sabe? Você falava, mexia com ele tava com o olho parado, assim. E daí eu falei, não, mas tá diferente. A Ana falou, não, mas acho que é normal. Daí a pediatra também notou. Né? Falou assim, pode ser, daí ela já encaminhou. Hoje, tipo, vão acompanhando ele e tal. Aí com 2 aninhos ele fez os testes, né? Fez aquele Ubera, né? Do ouvido. Tal, já estava sendo acompanhado pela neura, daí ela fez o diagnóstico, né? Do autismo. E na época você não conhecia? Eu não conhecia, falar a verdade, não conhecia. Não conhecia. Porque hoje é muito mais falado, né? Mas naquela época não conhecia. Aí eu com a minha esposa começamos, né? Aprofundar, entender o que era, né, o autismo. Para poder lidar melhor com o seu próprio filho, né? E é uma coisa que é muito interessante. Até na época, né, a neura falou, Gil, você tem que... Porque no começo ele era, assim, mais agitado. Quando era pequeno, assim, com 4 aninhos, ele ficava muito agitado, né? Mexendo com as mãos, né? Andava sempre com a ponta dos pés ali, ficava irritado. Daí ela falou, vamos passar um calmante para ele. Daí receitou. Aí a gente nunca comprou, você acredita? Falei, vamos... Acho que o melhor remédio que a gente pode dar pro Arthur é o amor. Que eu falei, vamos, né, ter fé e vamos, né? Ele não era um autismo, né? Não é um nível 3 ali, que ele não era agressivo, não era, né? Então, e isso foi o essencial, foi o melhor remédio até hoje, né? Caramba, eu acho isso muito legal, né? A Andresa Pinheiro veio aqui, né? Que tá na casa da criança e do adolescente aqui de Nazaré Paulista. Ela veio com a Roseli e ela falou muito disso, né? Da maneira de você lidar, né? Tem coisas ali que você não vai precisar, é você aprender a lidar com aquela situação, aprender a lidar com ele, e aí vai ter melhor qualidade de vida para ele e para a família, né? Então, muitas das coisas não é medicamento, não é algum outro tipo de terapia, é o próprio saber lidar, né? E eu acho que uma coisa situação. Que é interessante que tem no nosso município, né, de Nazaré, diferente do outro município vizinho, né, que assim, em Bom Jesus vai lá papai, né? Não discordo também, né, que né, tudo tem, mas aqui em Nazaré é integrado, né? Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que ajudou muito o Arthur, né, dele conviver com as pessoas também, assim, que não tem o transtorno. E eu acho que no começo, lógico, ele sofre, né, bullying, sofre, né, ficou meio desanimadinho, mas foi bom ele ter esse convívio com os outros adolescentes assim, da mesma idade que não tem o aspecto autista. Então, eu acho isso muito legal, né? E tem vários níveis, né? Tem o nível de suporte, inclusive é esse o nome, o suporte. Tem gente que vai precisar de mais suporte. E menos suporte. E vai ter gente que vai precisar de menos suporte, né? No caso do meu irmão,
Meu irmão tem fenilcetonúria, né? Que é uma coisa que também ninguém conhece, até ter que lidar com isso, né? Porque fenilcetonúria é raro, né? E antes fazia o exame do teste do pezinho, detectava pelo teste do pezinho. E hoje, se acontecer, Gilson, com uma criança nascer hoje e der positivo, o que ela vai fazer? Vai seguir uma restrição alimentar, porque é uma enzima, né? O aminoácido, se eu não me engano, a fenilalanina, que o fígado não consegue processar. Então, se a pessoa se alimenta... Fazer uma dieta ali, né? Isso, se ela não fizer a dieta, ele acaba tendo uma regressão no cérebro, no desenvolvimento da criança, né? E meu irmão, como nasceu em 83, né? É o mesmo ano que você, não foi? 84. Ele nasceu no final de 83. Aconteceu que não sabiam, né? E aí ele não seguia essa dieta, mamou no peito, tudo normal. E isso foi atrasando o desenvolvimento dele até 2 anos e meio. Quem descobriu na época, que minha mãe fala até hoje, foi a PAI, né? Porque ele levou para vários neurologistas, como é uma doença rara, não sabiam lidar. E aí teve uma que falou, provavelmente a PAI vai saber lidar com isso. Até a PAI ficou na dúvida depois, mas aí falaram que era isso. Começou a seguir a dieta, aí ele começou a desenvolver, começou a falar, começou a andar, aí seguiu. Tem coisas, é claro, que ele seguiu próximo da idade dele, né? Que é os 42 anos hoje. Então, se você falar alguma coisa para ele, ele não vai fazer, ele sabe o que é errado. E tem coisas que ele atrasou muito, que não consegue... Mas se ele continuasse desse jeito, Gilson, ele não ia andar, não ia falar, não ia esse tipo de coisa. Você vê, por causa de um exame do pezinho que detecta muito... Por causa de uma dieta, né? Por causa de uma dieta. Se hoje, porque assim, se ele comesse um pedaço de carne, ele poderia comer. Só que daí o resto do dia ele não come mais nada. Aí não compensa, né? Compensa você equilibrar. É igual um diabético. O diabético poderia comer um doce e não comer mais nada. Não, é melhor ele equilibrar e não comer o açúcar, né? Então, e o que você falou, eu acho muito interessante, porque assim, tem os dois casos. Tem um caso realmente que ele vai precisar de um suporte muito grave, e aí o professor talvez não consiga dar esse suporte junto com as outras crianças. E vai ter aquele nível, que nem do Arthur, que ele precisa da interação, que então, esse desenvolvimento dele não vai ser só o pai, a mãe e os primos, né? Isso, com outras pessoas, com outras crianças, né? E eu sempre falava assim, né? Eu tinha que descobrir o dom dele, né? Ele falava assim, o autista sempre... Daí eu fazia de tudo. Comprar uma violinha, comprar uma guitarrinha e nada. No começo ele pegava, depois, né? Sim. E tentava de tudo. Sim. Aí agora que ele ganhou acho que uns 5 anos pra cá, ele pegou o gosto pra desenhar. Né? Então, e dizem que eles ficam muito focados, né? Eles têm o hiperfoco, né? O hiperfoco, né? Faz com que ele consiga fazer. Olha a qualidade que ele faz, a dedicação. Ficou excelente o desenho que eu tenho aqui, que eu vou guardar muito, com muito carinho. E olha o nível de... E você vê, né, os detalhes, sombra, esse tipo de coisa. Eu penso numa coisa que eu nunca consegui fazer. Eu também não sei. Não puxou a mãe dele, que não é eu não. A mãe dele, a Nazaré, desenha, né? A minha esposa desenha super bem também. Eu acho que ele... Mas no começo ele não demorou pra pegar gosto, isso. Assim. Agora, assim, uns 2 anos pra cá, que ele tá se alfabetizando, né? Sim. Mas ele vem evoluindo muito. O Arthur é um exemplo aí de superação. Né? Que legal. O meu irmão, ele frequentou muito a PAI e ele gostava muito da PAI, né? Ele gostava muito de lá. E uma coisa que foi bom pra caramba pro meu irmão foi começar a trabalhar. Lá ele tinha uma empresa que chamava Meiva, ele entrou lá, eu não lembro agora com quantos anos ele tinha, acho que ele tinha uns 23, se eu não me engano, assim, né? E ele passou 17 anos lá. Bastante. Só saiu agora pra vir morar aqui em Nazaré, né? Porque depois que meu pai faleceu, que eles moravam em Guarulhos, né? Mas ficou 17 anos lá. Nossa, bastante tempo. E era uma empresa muito legal, porque não pega peso, né? Ele não pega peso, e ele fazia aquelas bandejinhas de isopor, copo de isopor. Então você pega uma caixa grandona assim, não tem peso, não tem peso nenhum. E ele adorava. E eu achava muito legal, qualquer pessoa, que nem meu irmão, neurodivergente ou atípico, a rotina é algo muito confortável, né? Porque você sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Eles são assim, os autistas, tudo que muda da rotina, né, é difícil para eles se sentem acomodados, né? Pro meu irmão era a mesma coisa. Pro meu irmão, ele saber que no outro dia ele ia trabalhar e acordar, pra ele era muito previsível, né? Então, ele sentia muito bem.
E é uma coisa que, agora que ele veio para cá, logo a gente vai procurar também alguma atividade para ele fazer. Assim, a arte, e o Arthur ele melhorou também, assim, acho que há uns 3 anos ele tá fazendo artes mais marciais, né, tá com o Leandro Ogro, né, e o Muay Thai. É o que, nossa, ele tava até meio fortinho, sabe? Começou a fazer, emagreceu, tá fininho, melhorou a autoestima dele. Nossa, caramba, e ajudou em tudo, na verdade, na parte da escola, nos desenhos dele. Então é uma coisa que a arte desenvolve também, ele é uma coisa que ajuda muito eles, né? E ele tem esse estímulo, né? Tem uma coisa que meio que dá mais estímulo para eles, dá mais objetivo, né? Ele chega, rapaz, eu tô forte, né? Então é uma coisa que você vê, melhorou a autoestima dele e tudo isso vai, né? Consequentemente, o condicionamento, né? Isso, a saúde, né? Resistência, né? Então uma coisa que o Arthur, nossa, desses 3 anos aí que ele tá fazendo o Muay Thai, foi uma coisa, foi melhor que qualquer outro tratamento. Que legal, cara. Tem algumas perguntas aqui, né? O Wellington, né, que é o meu compadre que tá lá em Curitiba, ele falou assim que esse é um bom tema. Tem um casal de primos que possuem autismo, onde o rapaz tem o grau 3 e a moça tem um grau 1. O casal caramba, é uma coisa inusitada. O bom é que a gente tem condições de identificar hoje e ter a maneira certa de lidar, né? Né? Para que tenha mais tanto desenvolvimento para eles, quanto os pais também têm mais segurança de que está fazendo a coisa correta. E mesmo correta, hoje, né? com tanta informação, ainda tem preconceito, né, da sociedade, ver uma criança... O Arthur, o barulho até hoje incomoda um pouco ele, mas é menos, né? Então, eu não podia ir numa festa, entendeu? Por causa do barulho. Então, até hoje incomoda. O cachorro latia, ele botava a mão tampar os ouvidos, né? Então... É uma coisa que agora ele vem trabalhando. Sim. E eu até falo, Arthur, vai, né? Você tem que só que aos poucos, né? É difícil para eles, né? O barulho, assim, fogos, isso, nossa, incomodava eles, som alto. É engraçado que o que eles gostam, eles ouvem, mas o outro som, eles irritam, né? E é curioso, né? Que é uma coisa que, à medida do tempo, ele continua incomodando, só que ele vai segurar a reação, né? Ele segura, né? Segura a reação, né? Segura a reação. Eu não sei se eles ouvem mais, mas incomoda. Incomoda muito. Até hoje incomoda. Assim, às vezes tá passando o cachorro late, ele vai e leva, logo ele tira a mão, né? Sim. Só que antes, quando o cachorro latia, ele ficava irritado e não tirava a mão do... E é um mecanismo de proteção, né? Igual a gente, se eu taco alguma coisa na sua direção, você vai fechar o olho, você vai desviar, né? Vai desviar, você vai reagir, proteção, né? É uma coisa tão instintiva, né? Isso. Quem tá acompanhando a gente aqui, né? O Marcelo Manuel falou boa noite, primo. O Gilson primo. Batalhador, merecedor do nosso reconhecimento. Um abraço aí, Marcelo. A Érica Almeida da Pluma, que sempre acompanha a gente. Um abraço, Érica. O Adilson Freitas falou que esse tem conhecimento. Abraço. Abraço, Adilson aí. A Adriana Secundino também falou: Arthur arrasa nos desenhos, muito top, vai ser um excelente artista. Minha esposa está acompanhando a gente também, então nossa bebezinha deve estar dormindo agora, ela está acompanhando a gente, né? Tem quantos anos? Tem 1 ano e 5 meses. Vocês, que benção. 5 meses e ela tá grávida também, vai ver? Que benção, sequência. Que benção. E outra menina. Vocês, olha. E aí vai estar um monte de Diz criança. Que o menino é pegado com o pai, né? Hoje... O Arthur é mais pegado com a mãe dele. Hoje ela é apegada com o pai, ainda mais se ela percebe que o pai vai sair, alguma coisa, quer que leve ela pra passear. É assim mesmo. Isso é uma coisa bem interessante, né? Essa questão de aprender a lidar com o Arthur. Você já começou a achar informação? Você conseguiu já pesquisar na internet? Você já começou... Já tinha naquela acesso? Época eu já tinha aquele acesso já. Sim. E é o que ajudou a gente, sabe? Sim. Ter informação e saber lidar, né? Saber que a gente sempre acreditou e teve muita fé, sabe? Sim. Que acreditar que ele ia melhorar. Não, ele tinha dificuldade na aprendizagem. Falei, não, vamos ter paciência, ele vai aprender. E hoje, né, você vê, ele gosta de livro, né? Ele gosta de livro de terror. Sim. Então foi uma felicidade. Meu pai compra um livro pra mim. Sim. Né? Nossa, aquele pra mim, né? E ele se esforçando pra ler. Isso não tem preço, sabe? Sim. E ele hoje ele acho que tem uns 12 livros lá. E ele tá
né? Se esforçando com dificuldade, mas ele já tá lendo. Que legal. Então eu falei, nossa, você vê uma coisa que ele não conseguia ler, nada ali, e ele já tá, né, desse um ano para cá, né, se desenvolvendo. É uma coisa que, fala a verdade, não tem preço. O meu irmão gosta muito de escrever, né? Ele ficava, mesmo com dificuldade, ele ficava repetindo as letras, né? E aí a gente foi ensinando ele, para ele escrever o nome dele, e para pegar ônibus, essas coisas, ele vê um letreiro do ônibus, e tem uma coisa que ele acaba vendo pela decoração. Né? Ele decora ali, decora o letreiro do ônibus, decora essas coisas. E aí, hoje eu brinco com ele que ele tá com a letra muito feia, que eu preciso pegar um caderno de caligrafia para ensinar ele a ficar escrevendo o nome dele, essas coisas. E uma coisa interessante é que meu irmão gostou muito de carro, né? Meu pai gostava muito de carro, eu também peguei esse gosto, e meu irmão também. E se você trouxesse uma revista de carro, alguma coisa que tivesse carro, aí felicidade, né? Tinha muito mais atenção dele, né? De ficar olhando as imagens, de ficar recortando, né? Então, a gente precisa de novo trazer isso, porque quando ele estava trabalhando, meio que a gente não precisava mais fazer isso, né? Porque ele já tinha o foco no trabalho dele, né? E aí ele tinha pouco momento de ócio, né? Digamos assim. Agora que ele acabou de se mudar para cá, tá se adaptando ainda. Eu vou arranjar alguma coisa para ele fazer, para ele não ficar só, tipo, assistindo televisão, essas coisas, né? Porque a gente tem que ser útil, né? Se sentir útil, né? Sim. Dependendo do que faça, mas é muito importante. Sim, né? Tá com a mente ocupada, isso, né? A gente acabou... iniciamos a conversa falando tanto que é bom você estar cansado do trabalho, a mesma coisa eles, né? E uma coisa aqui que chamou a atenção quando a gente estava conversando para montar o roteiro, né? Você estava conversando com a Tainá, passando as coisas. Foi um acidente de moto que você aconteceu em 2019. Eu queria que você falasse para mim que foi um acidente grave que aconteceu com você. E eu sou uma pessoa assim que nunca gostei de faltar ao trabalho. Já fiquei assim 4 anos sem faltar, sabe? E tava ali em 2019, já tava lá no laboratório químico da arte. Sim. E eu moro no Vicente Nunes, né? De frente ali o posto do Aldilson ali. Uma moça foi entrar no posto e me pegou de frente com a moto ali. Eu voei e quebrei esse antebraço aqui do braço esquerdo. Nossa. Quebrei os 2 ossos aqui. Sim. E daí fiquei afastado aqueles 3 meses. Pra mim foi difícil, sabe? Sim. Eu acostumado com aquela rotina, né? De todo dia ali, né? Ir, voltar, fazer o trabalho. Aí fiquei afastado, demora a receber, né? No INSS é tão difícil as coisas. E, nossa, aquele ali, falei, nossa, né? Agora pra voltar, né? Aí eu queria voltar. O médico falou, vai 6 meses. Eu falei, não, meu braço já tá bom aqui, eu quero, né? E até não ficou, ainda dói hoje, né? Mas eu voltei com 3 meses, já voltei. Quando voltei, a empresa tinha colocado um lá no laboratório, um auxiliar. Até ele tinha feito estágio comigo, Manuel. Aí ele já tinha feito um estágio, né? Ele fez técnico também, tinha feito estágio, trabalhava na arte. Daí como eu me afastei, a arte colocou como um auxiliar lá. Aí ele era bem mais jovem que eu, né? Aí eu voltei, ele tava lá, aí começamos ali em 2019, ele de auxiliar do laboratório, e ele sempre falava, Gilson, vamos procurar uma coisa pra nós sair daqui, vamos montar um negócio, né? E ele, como eu era jovem, todo dia ele falava. Tava inquieto. Ele tava inquieto, né? Jovem, né? E eu, né, já acomodado lá. Daí, Gilson, vamos montar uma reciclagem pra nós. Daí trouxe lá todos os papéis, o que precisava e tal. Falei, Manuel, mas reciclagem, Manuel, eu acho que reciclagem, eu não me vejo trabalhando. Daí no outro dia, Gilson, um modelo aqui de franquia, de lanchonete e tal. Aí eu falei, esse menino tá... Aí, tanto ele falar, eu falei assim, Manuel, você tem que montar uma coisa que não tem aqui, Manuel. Aí ele falou, mas o quê? Eu falei, por exemplo, uma dedetizadora. Aqui em Bom Jesus Perdões não tem, em Nazaré não tem, Garatá, Piracaia. Aí ele falou, daí ele ficou quieto ali do dia todo. No outro dia, ele vem com um monte de papel, Gilson. Precisa dessas licenças, o curso tá aqui, vamos sair da arte. A cabeça do menino. Chegou acelerador. Ele ali, 19 anos, eu falei, 20 anos ali, eu falei, Manuel. Não deu pensar. Daí peguei, falei, vamos fazer esse curso. Peguei, fiz o curso lá da dedetização. Aí ele ficou no meu pé. Eu falei, mas, Manuel, o dia que eu sair da arte aqui, eu monto, porque eu tenho família, pra me pedir a conta, para arriscar um ramo diferente, né?
Daí ele falou assim, então, tá. Daí passou o tempo, ficou ali 2019, já entrou pandemia, a firma dispensou nós na época da pandemia, acho que a maioria da firma trabalhava meio período. Sim, teve que fazer esse revezamento. Fez aquele... recebia aquele auxílio do governo, caiu o salário pela metade, foi difícil aquela época também. Sim. E de 2019, 2020, e a gente ficou até que daí nessa época a gente até, eu e minha esposa, tinha o padre Alexandre, tava novo aqui até na paróquia, né, tinha recém-chegado ali na Santa Rita, então a gente tava ajudando mais, assim, né, como não podia ter missa, então a gente, aí que eu comecei, né, nessa parte do marketing, né, então o padre falou, Gilson, agora tá na pandemia, você não me ajuda na Pascom? Eu falei, o que é Pascom, padre? Daí ele falou assim, é a pastoral da comunicação. Sim. Aí eu falei, pastoral da comunicação, padre, eu não levo jeito pra isso aí, né? Não, mas... eu falei assim, se Deus chamou eu vou aceitar. Falei, pá, tá bom então. Aí montei a página no Facebook da igreja, o Instagram da Santa Rita, né? Até Santa Rita NZP foi eu que coloquei, né? Que legal. E daí começamos. Sim. Aí o padre desanimado, né? Porque ele tinha acabado de, né, ser ordenado padre e veio para Nazaré. Sim. Aí ele chega ali, né? Nem era área pastoral, era comunidade ainda, né? Sim. Aí ele chega ali, falei, e agora? Pandemia, né? Não podia os fiéis ir na igreja. Eu falei, padre, vamos divulgar nas redes sociais, vamos fazer almoço, vamos vender. E isso aí também me ajudou nessa parte. Eu falei, né? E começou a dar certo, né? Até o Zé Pafio que tá acompanhando, vamos fazer um almoço. Daí ele fazia. Eu divulgava nas redes sociais, no WhatsApp. E era o que a gente começou a girar ali. E eu peguei o gosto, né, do marketing, né? E aí você foi fuçando, porque essas coisas você tem que ir mexendo e aprendendo. E naquela pandemia ali, daí cresceu, né? Porque todo mundo tava na casa, né? Sim. E a página, né, foi crescendo no Instagram. E era o ponto de comunicação. A gente todo dia lá transmitir missa. Sim. Né? E eu mesmo sem saber, comprei um rig lá, conectei lá na mesa... Fui pesquisando e a gente fazia live todo dia. Daí o Felipe Thiago ia ajudar lá na música também da missa. E isso foi naquele ano da pandemia ali. E realmente era um momento muito difícil, né? Porque a gente tava com medo, as pessoas que ficavam doentes, tanto de morte, essas coisas. Aí a pessoa ia pra onde ela conseguia ter informação. Aí tanto era tudo, né? Desde um show, uma missa, um culto, tudo era tudo pela internet. Tudo pela internet. Então fazia... Né, celebrava a missa ali pela internet, daí fazia para vender até máscara, a gente vendeu com o logo da Santa Rita. Que legal. Né? Então foi um período que também foi um aprendizado para mim. Então acho que tudo desde o meu início, eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora e Santa Rita. Eu acho que elas estão me acompanhando até hoje. Legal, que legal. Muito legal. Eu gosto muito, inclusive eu preciso ir atrás da pastoral da família para batizar minha filha. Eu queria que batizar ela lá na Santa Rita. Isso, né? Inclusive o Moacir me passou o contato, não lembro de quem que era o responsável. Isso, eu preciso ir atrás. O Silvio Cavaleri que faz a pastoral do batismo. Eu preciso ir atrás deles, né? Porque... eu cresci muito católico, minha avó era daquelas igual, eu imagino que você também, cheio de imagem de santo em casa, aquela... eu não sou tanto, né, mas Não, mas eu também não, mas minha avó era daquela... minha avó também era. Daquela que tem... o Claudinho deve lembrar. Aquele altar e cheio de santinho lá. O Claudinho deve lembrar a imagem do anjo da guarda com as crianças, assim, sabe? Que era a casa que tinha muita imagem, né? E aí meu pai... a gente cresceu na igreja, né? Eu cresci na igreja, sendo coroinha, tudo, né? Então, foi coroinha? Foi em Guarulhos, né? E gostava muito. E aí, meus pais sempre que falaram que tem que batizar a filha, tudo, e agora tá com 1 ano e pouquinho, eu preciso batizar ela para poder... e eu queria batizar no Santa Rita. Eu peguei um carinho muito grande pela comunidade. Primeiro que eu achei a igreja muito bonita, né? Quando ficou bonita, tudo pronto. E depois conheci, mas eu fiquei tentando lembrar na memória, eu não lembro o nome dela. Ela pedia algumas vezes pra gente fazer caneca. Às vezes a gente faz caneca, né? Pra alguém que pedia, né? E
ela encomendava algumas canecas com a gente para presentear, para um evento da igreja. Acho que é a Gra, né? Deve ser a Gra. Eu não lembro o nome dela. Ela tem um olho claro, ela tem um cabelo meio... Então meio... não é a Gra, não. Não, eu não lembro o nome dela. O Claudinho deve ter conhecido ela que veio aqui fazer a caneca com a gente. Eu não lembro o nome dela. E ela pegou algumas canecas e aí eu via, né, as imagens que fazia, inclusive dos tapetes, estava aquele desenho tipo desenho, né, de Nossa Senhora, tudo, que é tão bonitinho. Aí eu salvei várias dessas, né, e eu não lembro o nome dela, a Tainá deve lembrar. E aí eu comecei a conhecer mais também, né, do trabalho que vocês faziam lá, e eu achei muito legal. E com a vinda do padre Alexandre, um padre jovem, né, Sim. E ele chega ali em 2000, no finalzinho ali em agosto de 2019, e ali era um galpão, não tinha aquela frente bonita, né, e enfrentou a pandemia, e essa parte da rede social ajudou muito, né, mas assim, na parte da pandemia, a maioria das igrejas não estava conseguindo nem se manter. Ali era uma comunidade que estava começando, e ele em pouco tempo aí, né, em 4 anos conseguiu, né, transformar em paróquia, né? Em paróquia, né? Foi área pastoral. Que legal. E depois agora é paróquia Santa Rita e Santa Terezinha. Que legal. O Zé Pafio tá falando aqui, né? Olha que deu muito certo com vontade e perseverança, né? Essa parte da rede social da comunidade. E a Rosa tá falando, lembro bem desse período quando comprei a máscara com a sua esposa. Então. É uma aqui que lembra de como era, né? E vamos lá. E aí começou, você já deu um início aqui de como começou a detetizadora, né? E nessa parte que você começou já a estudar, né? E fazer o curso, o que você... Como que foi? Você se adaptou, você gostou e deixou de lado, e depois que você saiu, você quis montar? Eu fiz o curso, né, lá em 2019, fiz o cursinho com o Manuel. Sim. E daí engavetei, né? Sim. Até a gente falava que, no caso, ele era Manuel, eu Gil, era GM, né? Fizeram até uma logo, mas ficou arquivado, né? Até falei pra ele, no dia que eu saí, mas é uma coisa que eu vi que tinha, né? Só que eu tinha aquele medo, né? Você tem família, né? Com um filho ali que precisava do suporte. Sim. A minha esposa, né, se dedicava todo o tempo, assim, também pra cuidar do Arthur, né? Porque logo que o Arthur nasceu, ela trabalhava no Hotel Estância, né? Então ela teve que sair do serviço, né? No caso, era nós dois que trabalhava, daí só ficou ela. Ficou mais difícil, né? O passo tinha que ser mais calculado ali, né? Daí eu falei, não posso arriscar, né? Sim. É difícil quando você tá sozinho. Sim. Ou só vocês dois, aí você se vira mais, né? Então eu fiquei com medo de arriscar, de pedir a conta para fazer né? Sim. E aí quando aconteceu de você montar a detetizadora, você começou por conta própria, você começou sozinho já? A parte de quando você saiu de lá, você ficou só você? Porque daí, antes de eu sair, né, daí eu tive um outro acidente ainda. Que tem aqui, que é a história da queimadura, né? Também tem que se benzer bem, né? Tava protegido mesmo pela Santa Rita, viu? Se a Santa Rita tivesse piscado mais ali, você tinha nos dois casos, né? E o que foi nessa queimadura? Como que aconteceu isso? Porque lá tem uma máquina lá, né? Que era tirar o mineral da água, né? Para usar nos tanques de lavagem. Sim. Aí era uma deionizadora. Aí um lado você ativava a resina com o ácido clorídrico e o outro lado você ativava com o hidróxido de sódio, né? Que era a soda cáustica. E era um trabalho que eu fazia todo dia ali. Foi uma queimadura química, então. Foi uma queimadura química. Sim. E daí nesse dia, foi em 2023. Sim. Na manhã de 2023, uma manhã fria. E eu fui lá, peguei o hidróxido de sódio, né, que era 20 kg, pesei, levei lá pra máquina. Aí eu ia jogar lá, me chamaram, Gilson, baixa um produto lá no estoque químico, eu tomava conta, né? Fui lá, baixei. Aí eu falei, já tô aqui, já vou levar o ácido clorídrico, né? Aí comecei a jogar o ácido clorídrico e não tinha uma divisão, sabe? Não tinha uma proteção pra dividir um componente com o outro que teria que ter, não tinha. Sim. Aí comecei a jogar, a bombona foi pra dentro do tambor. Na hora que eu levei o braço, tombei o balde de uma soda. Vez. Caiu dentro. Caiu os dois? Caiu os dois, misturou. Aí fez aquele vulcão, né? Eu já tava em cima. Sim. Né? Ele explodiu no meu rosto já. Quando explodiu, ali na hora já me cegou. Caramba. E era um lugar confinado, eu não conseguia sair. E eu tentava passar, e aquele me queimando, né, a cabeça, queimando. Sim. E eu tava de luva, eu tava com EPI ainda. Aí tinha uma caldeira, eu tentava subir, só que ela era redonda.
E eu tentava com o avental, com aquela luvona, né? Eu não conseguia. Sim. Aí eu arranquei o EPI e fui tentar. Daí queimei os braços, Caramba! o pescoço, as pernas, assim, queimei tudo. Nossa. Aí eu consegui pular, né? Gritando. Daí o pessoal veio, né? Me pegou e levou naquele chuveiro, Sim. né? De emergência e foi lavando aquela água gelada e as bolhas crescendo. Nossa. Queimou a boca, né? A minha língua. Caramba. E ali eu já não enxergava nada mais, né? Porque o dia que ele pegou por baixo como o tambor estava embaixo, sim, pegou por baixo do óculos de proteção. Caramba. Nossa. Aí, nossa, aqui cresceu aquelas bolhas assim nos 2 braços, nas pernas. Daí e eles falaram, o SAMU tá chegando. Eu falei, não vou aguentar. Aí eles botaram eu num carro, sim, e levaram pro SEIB. Sim. Cheguei lá, né? Tava com hipotermia, o corpo tremendo. Aí eles já me levaram pra UTI. E você tava consciente? Tava consciente, só não enxergava. Não enxergava. E muita dor, né? Uma dor, acho que eu nunca senti na minha vida. A queimadura é uma coisa... E química ainda, né? Se fosse de fogo, eu acho que é duro, mas... Aquele negócio tava cozinhando ali ainda, né? Porque não é fácil tirar assim, né? Não. Não é igual a queimadura que você tampa ela assim, né? Eu lembro que até que... quando eu cheguei lá, eles botaram soro assim nos 2 braços, assim... Porque acho que tinha que hidratar ali. E daí fiquei... Aí foi... Nossa, uma coisa que marcou minha vida mesmo. Imagina. E aí você ficou internado lá. Você teve 80%, cerca de 80% do corpo queimado. Isso, queimei assim o braço, queimei o pescoço e as 2 pernas, assim, né? Caramba. Foi uma coisa... E aí você ficou quanto tempo no hospital? Fiquei 7 dias na UTI. Caramba, 7 dias na UTI. E daí quando eu cheguei naquele primeiro dia, daí foi até o doutor Fernando, né? Ele foi lá me examinar, daí ele falou, Gilson, você queimou a retina do seu olho, né? Naquele primeiro dia ele já falou pra mim, você queimou a retina e provavelmente do olho esquerdo você não vai enxergar, do direito vamos tentar ver se a gente consegue, né? Recuperar. Daí ele falou, até hoje mesmo vou levar você para o centro cirúrgico, vou fazer uma raspagem no seu olho. Sim. E daí eu, né... E naquele momento você ficava com tampão no hospital? Você ficava com tampão ou não? Não. Não? Não. Mas não enxergava? Não enxergava. Imagino que isso deve dar um desespero, né? Essa primeira pelinha saiu, né? Fiz até um peeling. Em vez de só fazer um peeling de fenol, peeling de ácido. De ácido. Nossa, mas e você, lá no hospital, você não enxergava nada ou você enxergava alguma coisa? Não, desse esquerdo nada. E desse eu chegava um vulto já, assim, fazia aquele formatinho, sabe? Naquele primeiro dia. No primeiro, no segundo dia tava assim ainda. E não te deu um desespero ali, porque enxergar é uma coisa tão nobre pra gente, né? Porque qualquer outra deficiência parece pequena perto do enxergar, então, né? E naquele momento deu aquela tristeza, né? Você fala, nossa, acho que, né? Eu pedia, falei, Deus, né? Que seja feita a vontade. E eu também falei, tem que ser. Daí comecei a ver as coisas diferentes, né? Naquele momento de dor, né? Só que a dor era tanto, Érico, mas tanto que eu acho que todo dia tinha que tirar aquelas faixas e passava sulfato de prata, eu acho. Ah, sim. Da queimador. No dia tinha que raspar tudo aquilo lá, e aquela dor, né, não pegava anestesia. Sim. Então a dor acho que era maior. Você não consegue pensar muito em outra coisa, né? Mas eu, assim, eu pedia para Deus, assim, no meu consciente, sim. Eu falava, né, Deus, né, eu pedia para minha santinha, Santa Rita e a Nossa Senhora, falei, vocês puderem interceder por mim, né? Sim. E eu acho que o meu pedido com certeza foi atendido, porque aí depois no terceiro dia, eu comecei já no esquerdo não enxergava nada, ele já estava igual ao direito, você sabe? Eu já estava enxergando aquele um vulto das pessoas. E daí foi melhorando. Daí imagino que você ficou mais esperançoso, né? Daí o doutor Fernando falou, Gilson, se você tem fé, se apega na sua fé, e a gente vamos trabalhando aqui também, né? Vamos pingando os colírios, e quem sabe, né? E eu recebi essa graça de minha vista voltou, né? 100% que era antes. Caramba, que legal, hein? Falar a verdade, eu vi milagre na vida das pessoas, né? Mas quando acontece com a gente, vamos falar a verdade, isso é uma coisa que
Eu vi um pastor falando mesmo que o milagre acontece no hospital, na casa das pessoas. É porque você tá frágil ali, né? E a hora que você mais se apega, né? Não deveria ser assim. Né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser agradecido todo dia. Sim. Né? Mas naquele momento é uma coisa que você pede ali sem... E ali a minha graça foi atendida, né? Eu tava lembrando agora que a gente começou falando do trabalho, né? Você quer dar valor ao dia do trabalho quando você fica doente, né? Você fala, nossa, como queria poder estar ativo, fazer as coisas, né? E realmente você ficar doente, você vê o quanto que um dia de trabalho é recompensador, né? Aqui a Nazaré falando que, né, nesse período foi muito difícil, só Deus mesmo para dar forças, né? E realmente é uma coisa bem difícil, né, nesse período, né? E eu acho que o que vale muito, Eric, eu até notava, é essa força da oração das pessoas. É uma intercessão, não só da Santa Rita, né, e a Nossa Senhora, mas toda a comunidade. E eu sentia que vinha uma força a mais, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo orando, independente da religião, não era só os católicos, mas eu tenho muitos amigos protestantes que também, né, pediram oração. Então essa intercessão foi, eu acho que ajuda muito, né? Então é uma coisa inexplicável, falar a verdade para você. Então eu tive uma vez uma frase que também falava assim que as orações mais puras só de dentro de um hospital, por exemplo, porque não importa a religião ali, você está ali no momento de agonia, de rezando por um parente, rezando pela sua própria recuperação, né? Então realmente é uma coisa muito, muito assim, né? E aí depois você conseguiu se recuperar, imagino que deve ter demorado bastante, né, para você se recuperar, né? Então, era até indeterminado o tempo. Eu voltei com 3 meses na empresa. Caramba! Assim, com adaptação, mas... Sim. Já voltei pro laboratório, até falar... E você não ficou com medo, não? Não. Não. Porque tudo que eu já tinha passado, né? Até você acha que não vai mexer naquela máquina mais. Então... E as coisas servem de alerta, né? Querendo ou não, né? Ainda bem que foi um alerta e que não aconteceu uma coisa pior, né? Isso, daí quando eu voltei, eu falei, não, vamos ter que botar uma proteção nessa máquina, dividir... Sim. Né, que o que aconteceu comigo não possa acontecer com ninguém mais, né? Sim. Uma coisa que eu cheguei e peguei firme, sabe? No técnico de segurança, ó, não, aqui tem que ter uma divisória. Sim. Né? Não tô falando por mim, não quero que ninguém mais se acidenta, né? Exatamente. Tem que ter a identificação, que não tinha, sabe? Então é uma coisa que você pode não ter o mesmo resultado depois, né? Pode ter uma coisa que você faz tudo no automático, num lugar que não tem uma identificação, não tem uma divisória, né? Então é uma coisa, e eu acho que isso também pesou, né, depois eles, dessa cobrança minha, né, de ter as coisas certas, né. Não, com certeza, né. E aí a gente chegou a essa parte aqui que eu tô muito curioso, né, eu tive contato com quando eu vim para Nazaré, eu fui fazer uma entrevista numa empresa de detetização, e aquilo abriu muito meus olhos, porque eu nunca tinha visto, sabia que existia, claro, a empresa, né, mas nunca tinha entendido como funcionava, não sabia que tinha tanto critério, né? Você tem a manipulação desses agentes químicos, você tem toda essa parte de detalhes que muitas coisas que inclusive eu vou pedir para você falar, como escorpião, tem muito mais ações para você fazer além da parte química, né? Sim, muito mais cuidados, né? E também o zelo que precisa ter, que nem você falou, além de você estar lidando com esse tipo de produto químico, né, para ser utilizado, você tem um local que vai ter uma criança, que vai ter um bichinho, que vai ter um animal doméstico, né? Quando você falou assim, quando saiu da arte, eu imagino que você já tinha na cabeça, falou, ó, agora eu vou desengavetar aqui, vou desengavetar e vou seguir para essa parte, porque além de ter o conhecimento, você sabia que tinha demanda, né? Isso. E como que foi iniciar com essa parte de detetização? Como que foi? E outra, tinha mais um fator que você já era expert em comunicação, já, né? Formado pela pastoral, né? Da igreja. Da igreja. Então foi juntar tudo isso e falar, vamos seguir com as minhas próprias pernas agora. Então, daí a arte, né? Eu pedi um reajuste, né? Falei, tô tanto tempo aqui e tal, e eles me desligaram. Naquela primeira semana logo, né, lógico, ficar 2 décadas ali, né, 20 anos, mais de 20 anos eu fiquei na arte, então foi, naquela primeira semana, dá aquela tristeza acostumado, né,
com os colegas de trabalho, aquela rotina, 10 minutinhos tava no trabalho, tal. Sim. Então, só que daí, no outro dia eu falei, não, vou montar a dedetizadora. Eu falei que minha esposa falou, Gil, se você faz, você vai fazer, né? Sim. Vamos montar. Aí eu peguei, já fui atrás da documentação, né? Sim. Aí eu até entrei em contato com o Renato, Dr. Veneno, ele já tem uma empresa, ele liberou a licença dele para mim, né, provisória ali para mim começar. Sim. Então isso daí, aí eu falei, agora... Sim. Mas é difícil no começo, né? Eu acho que ser uma coisa do nada. Né? Se eu trabalhasse numa dedetizadora... Você já tinha um caminho das pedras. Tinha um caminho, né? Mas não, foi uma coisa, né? Eu podia falar, vamos continuar no mesmo segmento, mas não, foi totalmente diferente, né? E tão importante, né? Pra você ver que eu não tinha... a gente sabe que, por exemplo, tem segmentos de alimentação são obrigatórios seguir essas coisas, só que você nunca para pensar, se você não teve nenhum contato com uma empresa específica, você nunca para pensar como que funciona, né? E eu acho muito interessante, né? Que nem, por exemplo, a gente tem campanhas agora do Escorpião, né? Sim, que tá uma febre agora, né? Tá uma febre. E uma coisa que me chamou muita atenção era que a questão do Escorpião tem muito mais a ver com o ambiente, né? Do que você encher de produto químico, né? Então, e eu queria que você falasse para mim como que você faz, porque uma coisa que é legal do seu trabalho é a comunicação mesmo, o vídeo que você fala, onde você estava, o que você fez, porque as pessoas não entendem muito o que você faz. E eu acho que a gente ainda tem muita mania de fazer as coisas por conta própria, pegar veneno e mexer. Falar a verdade. Principalmente no caso do escorpião. Mais escorpião amarelo que tem aqui na nossa região, uma coisa, você compra um veneninho ali na casa de ração. Sim. E você vai lá jogar. Sim. E esse escorpião amarelo, ele não precisa do casal ali. Se ele se sentir ameaçado, estressado, ele se reproduz sozinho. Então, se você não usar o produto certo, comprei um tal ali o cara da casa de ração me ofereceu aquele produto lá. Em vez de você ajudar, você vai acabar prejudicando. Você vai só estimular. Por isso às vezes tem vídeo aí que fala, não tem veneno para escorpião. Tem sim. É que tem, no caso, são restritos para empresas legalizadas para comprar esses reagentes. Sim, e você citou também do ambiente que as pessoas acabam estimulando o surgimento deles por deixar entulho, deixar as coisas. Isso que eu falo assim, o aracnídeo, o inseto, ele precisa eu falo dos 3A, né? Alimento, abrigo e água, né? Eu preciso dos 3A. Sim. Né? Então você tem que ir cortando, né? Então o abrigo. Então você tem que colocar o ralinho lá do banheiro, do esgoto, um rodapézinho na porta. Pra você evitar dele ter o abrigo na sua casa. Não acumular entulho. Sim, que é o esconderijo dele. E o alimento. Minha casa tem barata. Então tem que fazer uma dedetização. Você já vai evitar de ter o alimento. O principal alimento no escorpião são os insetos, é a barata, é o principal. Isso que é uma coisa curiosa, né? Quando Claudinho, quando eu fui lá na Ana de Paula, lá do sítio das Goiabeiras, eu achava muito interessante esse controle biológico que ela fazia, né? Eu achava que os animais achavam muito engraçado. Que em vez de usar inseticida pro bichinho da goiaba, ela tinha uma garrafa com suco de goiaba, que ele ia... Que as moscas vão lá, né? Ia lá e caía lá. Eu falei assim, que engraçado, em vez de você usar um produto químico pesado, que você vai matar tudo, joaninha, abelha, tudo que tiver perto, né? Vai só pra mosca, né? Ele faz uma armadilha biológica, né? E o que você tá citando é um exemplo, né? Em vez de eu tacar veneno pro escorpião, eu vou lá fazer o trabalho de detetização para barata, que é o alimento do escorpião, né? E hoje, para mosca, o mais eficiente são essas armadilhas biológicas. Para mosca, ainda, você pode tocar veneno, mas o mais eficiente são essas armadilhas biológicas para mosca. Caramba. É um lugar que está infestado, uma granja que está infestada de mosca. O mais eficiente são essas armadilhas aí para
biológicas. Caramba, que legal. E o que você mais encontra de problema assim nessa? Eu imagino que o escorpião é um problema porque é um animal que, para uma criança, para um animal doméstico, ele o idoso, né? O idoso, né? Eu imagino que é uma coisa que a gente não tinha até alguns anos atrás, esse problema tinha muito mais afastado, né? E hoje foi chegando cada vez mais para a parte urbana, né? Então, e tá sendo assim, eu comecei, né, infelizmente, né, no quarto, assim, ó, comecei com a dedetizadora e logo comecei, não parecia que o ano passado não tinha tanto caso. Esse ano parece que explodiu. Até ontem eu tava no Ribeirão Acima conversando com um amigo lá e falou: Gil, você acredita que eu fui no pasto lá, quebrei um cupim e tinha os escorpião amarelo dentro do cupim que eu nunca tinha visto? Aí, então, é uma coisa que na nossa região começou, né? Sim. Do nada começou. E são uns bichos muito resistentes, né? Por isso que o produto tem que ser um produto específico. Sim. E ele fica 1 ano sem comer. Ficar dentro de um tijolo ali. Você comprou um tijolo para sua construção lá. Aí tá lá dentro lá e fica 1 ano sem se alimentar. Então. E depois foi esse amarelo, ele se reproduz sozinho. Então por isso que tá aumentando muito. Ele é muito resistente. Né? Caiu na piscina, fica lá 6 horas lá. Caramba, sem respirar. Daí você vai lá, pegar lá, achando que tá morto. E aí acaba sofrendo acidente. Criança também, né? Passou perto dela, ela... É uma defesa dele, né? E é um animal curioso, né? Não é uma coisa que você vê todo dia. É claro que a chance da criança querer pegar ele, ou então esmagar ele e deitar em cima dele, né? E o que eu acho muito curioso é a galinha, quando passa aqui, ele tem mais óbito noturno, né? O escorpião, ele tem hábito noturno. A aranha também, né? Só que o escorpião é mais. Mais, né? Porque a galinha não se depara com ele por causa do horário, né? Até falar, mas compra galinha que resolve. Só que ele tem um hábito noturno, né? Ele sai para procurar alimento à noite e a galinha tá dormindo, né? A galinha de Angola, a mesma coisa, né? O que resolve um pouco, né? A mais, né? Do bicho é o pato. O pato, ele tem um hábito também de à noite ele andar ali. Né, em volta da casa. Então, um pato, às vezes, ele é mais caçador que a galinha de Angola e a galinha caipira. E o pato, a galinha, ele come escorpião ou ele só bica por curiosidade? Ele come. Come? Eles vão bicando ali e aí eles comem o escorpião. Caramba, né? Como a vida é curiosa, né? Você vê que um bicho daquele dá uma bicada, né? Passou perto dele ali, ele já dá uma bicada e já era, né? E um que é um controle natural também é o sapo, né? O sapo. O sapo também. Só que ele não dá pra criar o sapo, né? Mas também o sapo, assim, como ele tem hábito noturno, o sapo, ele consegue esse controle. Entendeu? Então ele olha... Você vê que é uma coisa, tem um delicado equilíbrio, né? Você, se você tem um sapo que vai comer o bichinho, você tem uma coruja que vai comer ele, você vai ter um... Só que ainda eu acho que tá tendo um desequilíbrio, por isso que tá tendo essa, né? E infelizmente esse escorpião amarelo aí que tá tendo esse, né? Que ele consegue se reproduzir sozinho, que tá tendo esse aumento aqui na nossa região. Não tem um predador suficiente ali, né? Que legal. E é uma coisa que a gente sempre coloca, tanto no portal, a gente sempre divulga, porque as pessoas precisam ter informação, né? Eu sempre divulgo muito também nas minhas redes sociais, não é só vender, né? Não é só vender um produto, mas sim dar informação para o público. Isso aí é muito importante, né? Não é... Então, eu acho tão interessante, né? Nós somos clientes, né, de vocês, porque... para minha casa, a casa da minha mãe, tudo. E você tem um monte de outros serviços. Como que você começou a agregar outro, como por exemplo a limpeza da caixa d'água, higienização? Como é que você foi agregando esses outros serviços? Então, da limpeza da caixa d'água, na arte a gente lá limpava os tanques, então é uma coisa que eu já estava adaptado a fazer, né? Então tinha uma caixa d'água lá da estação, então cada 3 meses nós íamos, limpávamos, né? Tinha toda aquela raspagem, higienização. Então, um trabalho que eu não faço ainda, mas penso em agregar tratamento biológico em fossa séptica, limpeza também de desentupimento, uma coisa que eu tratava o esgoto lá da arte, eu também tratava, então, tratamento biológico. Que legal. Então, uma coisa que eu tenho mais área aí para abraçar, né? Mas é uma coisa que eu já fazia lá na arte. Então, a arte para mim foi uma escola. Né? Então, nesses 20 anos que eu fiquei lá, 20, quase 22, né? Foi uma escola para mim. Então, eu aprendi, de limpar as caixas. Era o que eu limpava lá.
Caramba, entendeu? Porque tem que ter tudo muito bem controlado, né? Isso, daí a gente fazia o curso de altura, né? Eu já trabalhava, né? Já aprendi a trabalhar em lugar confinado, lá tinha caixa de 15 mil litros, a gente entrava dentro, né? Sim. Limpava, calor, então, para mim não tem dificuldade, né? Legal. Entendeu? Você pegou uma boa base, né, para conseguir exercer a sua atividade hoje. Isso, até quando era final de ano, a manutenção, em dezembro a firma fechava aqueles 15 dias e eu ia trabalhar. Né? Sim. A pintura lá, porque a galvanoplastia corrói muito, porque é um ambiente ácido, né? Sim. Muito quente e ácido. Então a estrutura enferrujava tudo. Então a gente ia lá com lixava. No barracão lá, né, o pé direito lá, 10 metros de altura, a gente subia lá com cinto e fazia toda a pintura. Então, esse trabalho, eu não era aquele cara que só ficava lá no laboratório fazendo análise, né? Sim. Eu ia pra cima também, né? Fazia o pesado. Então, que legal, hein? Pra mim, sempre... Então, isso, quando eu vim por esse ramo, pra mim, tá fácil Tem agora. muita coisa que você já estava habituado com a boa prática, né? De trabalhar em altura, esse tipo de coisa já estava habituado. Lugar confinado. Sim. Então, é uma coisa que eu já estava apto a fazer, né? Sim. Então, pra mim, falar, mas Gil, você vai subir no telhado, mas não, uma coisa que eu já fiz isso nesses 20 anos, eu já fazia lá na arte, né? Não era uma coisa que eu só fazia, ficava só dentro do laboratório, né? Que legal. Uma coisa que você seguiu muito ao pé da letra, né? E que eu gosto muito é que desde o começo da Filtratemp a gente tentou ser o mais profissional possível. Então, uniforme, adesivo no carro, né, ter uma ordem de serviço. Isso. E, gente, o Gilson tem um cuidado, uma atenção com o adesivo que ele deixa na sua casa, com as mensagens que ele manda, com tudo. Então, é uma coisa que eu sempre fui a favor disso, de você ter profissionalismo, né? E você, desde o começo, fez isso também, né? E de onde que você tirou essa ideia de fazer tudo certinho ali? Tudo... Então, eu sempre eu falo assim, você andar com a camisa da Nike, da Adidas, eu vou, minha camisa, tô com outra camisa aqui, não é a camisa de serviço, mas é a camisa da GO. Sim, né? Então, sim. a gente, por que divulgar outra marca? Eu vou divulgar a minha marca, né? Claro. Então, desde quando eu saí da arte, antes de eu oficializar, não, a primeira coisa que eu fiz o adesivo do carro, fiz a ordem de serviço, antes de iniciar. Fiz as camisetas, né? Então, como diz, o marketing é a alma do negócio, né? Sim. E hoje eu vejo, se eu não divulgar, os clientes, no começo é difícil, eu até comentava, no começo, né, que eu tive a ideia naquele início de começar a GO, eu até comentava, vamos montar uma dedetizadora. Eu falei para uns amigos meus, Gilson, isso não vai dar certo aqui em Nazaré. Você tem cliente? Eu falei, não, mas... mas como é que você vai montar uma coisa sem carteira de cliente? Para quem que você vai... Eu falei, não. Isso, aí o pessoal, não vai dar certo, Gilson. O pessoal tinha que recorrer até a Atibaia para poder... pessoal, isso aqui não vai dar certo, Gilson. Eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Sim. Entendeu? Sim. Daí eu até falei pra minha esposa, não, eu tô falando que não vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Sim. Né? E, nossa, na primeira semana, quando eu já soltei o material, criei a rede social, já peguei serviço na primeira semana. Caramba, né? Então, pra mim, e sempre prestar um serviço igual eu falei, né, com qualidade, com respeito, e mostrar, eu faço o serviço como fazer o último serviço. Né? Eu acho que depois desse acidente que eu tive, eu faço tudo como fosse a última vez que eu fosse fazer. Sim. Né? Com amor, carinho, porque a dedetização, daqui uns 6 meses, tem que limpar a sua caixa d'água de novo. É quem que você vai lembrar. Sim. Entendeu? A tal empresa, é um serviço que se renova. Então, eu tenho que cuidar de cada cliente. Sim. Né? De cada família. Então, isso é E uma coisa que eu gostei bastante, que eu até trouxe aqui, que você combinou muito bem, assim, né? O seu logo, suas chama cores. A atenção o amarelo, né? Uma coisa muito legal. E uma coisa que eu acrescento no que você falou, justamente que nem o exemplo que eu dei, de ter um animal de estimação, de ter criança em casa, é um segmento que exige muita credibilidade, né? Sim, então, ou seja, você vai colocar alguém para cuidar disso, onde você manipula alimentos. Então, você tem que ter entrar na sua casa. Entrar na sua casa.
você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, você vai subir no telhado da minha casa, podia acontecer um acidente, alguma coisa, você se machucar, machucar alguém lá dentro, né? Então, eu acho que é muito interessante você mostrar esse profissionalismo, porque é um trabalho muito sério, né? Não é uma coisa que eu vou fazer errado e vai ficar assim mesmo. Não, desde do seu material, do local que você acessa, do que você está manipulando, é muito delicado, né? Que a gente mexe com vidas, né? Com famílias. Hoje mesmo eu estava aqui na cidade vizinha, em Garatá. Né? A pessoa foi lá e falou, Gilson, eu falei, você tem que ficar, né, no mínimo 6 horas fora da casa. Ela falou, Gilson, vou deixar a chave aqui, depois você terminar, você põe a chave em tal lugar. E eu nunca tinha visto a pessoa, entendeu? Uma coisa, é confiança, você, né? Passar essa confiança para a pessoa, né? Sim. A casa da pessoa, né? Manipulando uma coisa, porque a pessoa tem que confiar naquele trabalho, né? Porque ninguém vai conferir o que você tá fazendo ali, né? Não tem uma coisa que você tem que confiar cegamente mesmo. E colocar uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Igual, né? E isso acontece muito. Sim. Né? E é tão importante a gente ter esse tipo de trabalho aqui, né? Eu tô falando que quando eu fiz essa entrevista, eu comecei a prestar atenção nisso. E realmente eu não via uma empresa próxima da gente, né? Só uma empresa em Atibaia, E também não via, Gilson, o pessoal procurando, tirando os que são obrigatórios, né? Então, ou seja, ninguém procurava um serviço profissional se não fosse obrigado. Então, hoje em dia o pessoal tem mais consciência disso, né? Eu vou procurar para minha casa, né? Eu quero alguma coisa porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho um bichinho de estimação, eu quero um serviço profissional, né? E outra coisa, né? Quem ama, cuida. Então, é uma prevenção, é um cuidado que você tem com a sua família, né? Você fazer uma dedetização, não é só um laudo lá, né? Pro seu comércio, não. Hoje, a dedetização está sendo uma proteção a mais. Sim. Uma proteção que você tem ali. Um cuidado para sua casa, assim como você limpar o quintal, assim como você fazer um cuidado com a sua casa, com a sua família, né? E hoje, assim, tem a dedetização, tem a desratização. São um trabalho diferente. O controle de morcego. Hoje na região nós temos muito morcego. A descupinização. Hoje, muito serviço tem de descupinização, que ninguém prestava. O pessoal quer fazer aquele serviço fácil. E vinha ali no comércio, fazia aquela dedetização e emitia o laudo. Hoje os caras... Obrigatório. Obrigatório, mas ninguém quer pegar um serviço, né, lá dentro do telhado, descupinizar ali o forro, o telhado, ir lá tirar morcego. Então, e o morcego é uma coisa que chama muita atenção, né? Que, tipo, ele vai pegando aquelas frestas, tem lugar que você vê que tá bem apertadinho, eles entram. Parece que não tem entrada ali, eles entram. Porque eles soltam feromônio, assim como um pombo, né? Então, eles soltam nas fezes dele o feromônio, então você pode ir lá, tira o morcego de lá. Aí ele deixou as fezes dele lá, o outro morcego vem por causa do cheiro. Ele tendo o cheiro deles lá, que é o feromônio, então quer dizer que aquele lugar é bom para procriar, é seguro, então... O cara já deu uma assinatura de que ali tava bom. Isso, ali, né? Então não é só tirar, né, tirar ele e colocar, né, soltar em outro lugar. Tem que ir lá fazer uma limpeza. Né? Então tem que fazer uma higienização, tem todo um trabalho. Caramba. É bem complexo. E o que é mais difícil de fazer de todo o serviço que você faz? Eu acho que é o controle de morcego, controle de pombo e a descupinização. É mais trabalhoso, né? E o que você consegue fazer com menos dificuldade pela sua experiência? Deu um exemplo da limpeza da caixa d'água, que é algo que você não vende agora, né? Você já estava habituado. Isso, né? Mas é difícil também, né? A altura, o lugar confinado, apertado, calor absurdo. Calor, então você ter cuidado, né? Se fazer uma caixa, às vezes a caixa não está boa condição. É difícil também. O mais fácil é a dedetização. A gente acha tão difícil, não, para mim é o mais tranquilo, assim, tranquilo, que você... Até porque você sabe o que você tá fazendo, né, então você vai com muito mais confiança. Em altura, né, só num telhado, dentro de um telhado tem muita, né, pode acontecer muita coisa, né. E sem contar que não é um lugar nem um pouco confortável, né. Não. Calor e... Você fica naquele forro, aquele lugar e do jeito que a gente tem muito local improvisado, né, que você... Tem que tomar muito cuidado, né? Isso, tem que ter cuidado, um forro, você tem que cuidar, né, para não estragar o forro do cliente. Sim. Bem... E uma coisa que eu sempre pergunto para os empreendedores que vêm aqui, você
não tem tanto tempo assim de Gol dedetizadora, mas o que você começaria fazendo diferente? Você falou, eu comecei desse jeito aqui, mas não eu teria feito diferente. Hoje eu já peguei mais jeito, vou fazer tal coisa, né? Eu acho que eu não tenho, assim como você falou, pouco tempo. Sim. Eu acho que não tem o que falar agora. A maneira que você foi trabalhando foi dando certo, né? Foi dando certo, né? Foi dando certo. Né? Mas eu acho que também você teve uma questão de começar certo, né? Isso. Então, porque não é algo assim que dá pra você começar improvisado, né? Igual que nem você falou, licença. Graças a Deus, não deu tudo, tá dando tudo certo, né? Sim. Então, nesse 1 ano e pouco aí, tá dando, né? Foi uma coisa surpreendente pra mim. Sim. Né? Igual você falou, a turma fala, primeiro começa e depois melhora. Eu melhorei e depois comecei, né? Então, eu fiz um serviço, né, ao contrário. Então, teve mais pé no chão ali. Isso. Mas talvez seja uma coisa também, Gilson, pela idade, né? Que você falou. Sim, tá mais maduro. Quando você é mais novo, você é muito afobado, né? Então vamos fazer as coisas certinho. Isso. Você cria uma base mais sólida, né? Pra poder conseguir crescer do jeito certo, né? Isso, então até que eu já logo comecei, já, né? Igual eu falei, na primeira semana que eu lancei no Instagram, na rede social, já naquela semana já peguei serviço, né? E ela falou, Gilson, vai... Né, até o ex-primo Marcelo falou, Gilson, quando eu comecei com o escritório, né, foi uns 3 anos ali para começar, mas Gilson, persiste que vai dar certo, Sim. Né? E não, para mim, né, quando eu comecei o negócio bombou assim, eu falei, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. E quando você faz o que gosta, parece que você não trabalha dia nenhum, né? E eu acho que não foi nem tanto de dinheiro. Sim. De você poder fazer o seu tempo, né? Hoje eu posso trazer o Arthur na escola, vir buscar ele. Sim. E isso não tem preço que paga para mim. Então, eu tenho quase certeza que eu ganharia mais na iniciativa privada, né? Assim, trabalhando como CLT, como funcionário, mas isso para mim hoje em dia é uma coisa muito cara, né? De você poder ir com a minha esposa no médico, levar minha filha na creche, pegar ela na creche. Então é uma coisa para mim, difícil. Então... até eu falo, nossa, se eu soubesse, tinha saído antes, né? Mas tudo tem o seu tempo. Eu acho que foi no tempo certo, né? Nesse tempo agora, né? Podendo acompanhar o Arthur evoluiu muito, né? Nesse tempo. Então, para mim, eu falar a verdade, isso é a melhor riqueza, né? Com certeza, a família. Né? E eu falei da Gol Dedetizadora, e como empreendedor, o que é o mais difícil para você? É cuidar da parte das finanças, é cuidar da parte da comunicação, Instagram, que é o que mais o pessoal patina hoje. Foi uma coisa que você domina muito bem, né? Isso E o que você teve mais dificuldade, assim? É ganhar confiança, igual você falou, né? Quando você começa, né, um negócio novo, né? Igual eu comecei, é ganhar a credibilidade, né? Sim. Então, por isso que eu quis sempre começar. Falei, não, vou ter que começar isso aqui com responsabilidade, fazer o melhor. Sim. Porque o difícil é ganhar a confiança. Vou fazer o primeiro serviço. Então, fazer aquele melhor serviço ali, porque... E assim foi. Porque daí eu fiz o primeiro, o outro indicou pro outro, e outro... E você não pode colocar em dúvida aquilo, né? Você tem que falar, o pessoal não pode ter dúvida do trabalho que eu vou fazer, né? E esse é o meu diferencial. Hoje eu falo, vou prestar um serviço para você, eu falo, Érica, mas não... eu sou aqui de Nazaré, se dou a garantia, Gilson, você fez a dedetização aqui, mas apareceu um escorpião aqui, eu vou lá, vou fazer um reforço, não vou cobrar nada, então esse é o meu diferencial. É o pós-venda, né? A garantia do serviço, coisa que outras empresas não prestavam. E vale mais a pena porque toda atividade que você faz tem uma recorrência, né? Sim, Então é muito melhor você ter uma base fiel ali do que ficar conseguindo 10 clientes hoje e perdendo 8 amanhã, né? Não, eu tenho que manter, né? Então, o início é difícil isso que eu falo, é conseguir a confiança, né, das pessoas. E quando você vai ganhando essa confiança, a credibilidade, e depois as coisas vão fluindo, né? Vai caminhando naturalmente, né?
Que legal, né? O Gilson tem papo aqui por uns 3 dias, viu, Claudinho? Né? Tem bastante. Se for aqui, eu passo até do horário. Não tem problema, não, que a gente tá em casa, né? Eu queria aqui te dar o nosso kitzinho aqui, né? Da Filtratemp do... E eu o kit da GO aqui, tem que legal. Um gel contra baratas aí, ó. Olha que legal. E um inseticida até bater escorpião, isso aí. Olha, cara. Bifentol, isso aí, poderoso, moço. Olha só, hein? Caramba, que legal. Olha, o pessoal vai deixar aqui, pode? Olha aí. Presente. Você nem imagina que ia receber um presente como esse, né? Olha que legal. Que legal, hein? Eu agradeço aí, então, a Filtratemp, né? E eu agradeço, olha que legal. E você vê que é um mercado que cresceu muito, assim, né? Essa parte de controle é justamente pela própria ação humana de desequilíbrio, né? Coisa que... Nossa, muito obrigado, viu? E o cuidado dele aqui é o adesivo na sacolinha, né? É muito legal. O pessoal e se precisar, você já sabe, hein, Claudinho? Chama a GO, hein? Chama! Muito legal. Gilson, tem alguma coisa que a gente não falou, que a gente deveria ter citado aqui? Porque eu senti... Vai ficar pra próxima. Porque eu senti que ficou muito pouco isso aqui. Mas eu acho que a gente tem muito assunto, até porque... Se só da gente entrar na sua especialidade, é assunto que não acaba mais, vai né? Ficar aqui um ano aqui, ó. Porque tem tanta coisa que eu achei interessante. Eu que morava em São Paulo mesmo, falava dos pombos, que era uma coisa... E o pombo é um você... assim como o morcego, você não pode exterminar eles, né? Você tem que ter controle, tem que ter o controle, né? Então. E é uma coisa muito interessante. Eu fico muito feliz que a gente tem um serviço de tanta qualidade na nossa cidade, né, nos nossos comércios, até a creche que eu vou lá tem um adesivo da Gol Detetizadora, da GO, e eu fico muito feliz que você sabe que foi efetuado um serviço de qualidade, que é onde minha filha estuda, que é onde as criancinhas estão, e a gente fica muito mais tranquilo para isso, né? Porque longe dos nossos olhos, né, assim como você você fica com o coração mais apertado, né? Então, mas eu fico feliz, né, de prestar esse serviço e conto sempre conosco aí, eu fico, né, obrigado pelo convite. Não, eu que fico muito feliz de acompanhar o seu trabalho, desde o começo eu acompanho, né, meio que esse cara é meio onipresente, aqui tá em todo lugar, tá todo grupo, todo lado. Aqui pra todo lado, né, e é uma coisa que eu vejo pra caramba, e eu falo assim, não, e é isso que a gente tem que ter, porque eu não tô ligando pra isso, não tenho problema com nenhuma praga na minha casa, não tenho problema com caixa d'água, e aí quando eu preciso, que nem no caso que eu precisei da limpeza da caixa d'água, falei, nossa, esse cara aqui, que era aquele cara do amarelo e vermelho, ele fazia esse serviço, deixa eu dar uma olhada, consigo achar facilmente. Isso, Então realmente, tem gente ali que você precisa estar sempre aparecendo. Eu sempre falo assim, a marca da gente, quando alguém precisar do seu serviço, tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça dela. Sim. Aí você fala, mas Gil, você colocou plaquinha, você divulga na rede social, às vezes você não tem muita, mas tem que marcar, né? Sim. Quando vê aquele amarelo e o preto lá, a GO, você sabe que é a dedetizadora, então é uma coisa que... E é uma coisa que eu não preciso hoje, por isso que você tem que fazer sempre essa recorrência. Precisar, você fala, eu conheço alguém, né? Conheço alguém que faz, né? Então, muito feliz de você estar aqui e do trabalho que você presta aqui, viu? Seja sempre bem-vindo, hein? Muito obrigado. Que isso. Obrigado, parceiro. Deus abençoe. Então, pessoal, amanhã vai estar disponível o episódio no Spotify. Vai estar disponível só o áudio para quem quiser ouvir no carro, para quem quiser ouvir em deslocamento. Vai estar o vídeo de melhor qualidade. E também para o Gilson também vai estar disponível o vídeo na íntegra, depois para cortar, para colocar os melhores momentos, né? E quero o Gilson de novo aqui para a gente poder falar bastante da especialidade dele, que eu imagino que cada cliente que você foi tem um monte de coisa, tem uma história, né? Tem uma história aí. Eu imagino. E é isso aí. Então, acompanha a gente lá nas redes sociais. Semana que vem vai ser o programa da Roseli e assim a gente está alternando. Cada quinta-feira vem a Roseli, para a gente poder valorizar, reconhecer o empreendedor da nossa cidade, que é a nossa cara, como o Gilson aqui, que é nazariano nato. E é difícil achar agora, né, Gilson? Quem nasce aqui. Claudinho veio de fora, eu vim de fora. Só Claudinho cresceu aqui ainda. Eu sou nazareno raiz mesmo, hein? Tá. E ainda bem, né, que veio gente de fora para viver na nossa cidade. Isso aí.
Então é isso aí, Claudinho. Obrigado, Claudinho, pela condução aqui dos trabalhos. Até semana que vem com o programa da Face to Face com a Roseli. Isso aí, Claudinho. Valeu.